A lei do retorno existe e essa mulher descobriu da pior forma. Veja a seguir na reportagem. Bom, eu era casada há 4 anos e eu e meu marido estávamos planejando, né, ter o nosso primeiro filho. Nós sempre fomos de sair muito, sabe, curtir, porque na nossa cabeça nós tínhamos também que curtir nós dois ali, porque depois que eu engravidasse já não seria a mesma coisa. Só que nós não tínhamos carro, né, era pra cima e pra baixo de moto e ele sempre assim foi muito doido dirigindo. Só confesso que eu adorava as loucuras que nós fazíamos juntos. Porém, passados esses 4 anos, em uma dessas saídas nossas, nós sofremos um acidente de moto, onde o meu marido ele foi o mais afetado e com isso ele acabou tendo um problema ali na perna, né, e que ele ficou deficiente, sabe, manco de uma perna. E no começo eu estava realmente motivada ali a ajudar ele. Só que o tempo foi passando, eu passei a sentir vergonha dele. Eu tinha vergonha, sabe, de verem assim eu, uma moça tão bonita, jovem, andando do lado daquele manco. Ele havia emagrecido horrores também, sabe, ele tava muito feio. Ok, passados uns 6 meses do acidente, o irmão do meu marido, né, que é 3 anos mais velho que ele, veio passar um período em casa, porque ele precisava concluir um curso ali, né, ele morava em outra cidade, então ele ficou em casa hospedado, e pra ficar um pouco com o irmão também. E acabou que eu acabei me envolvendo com esse irmão dele, né? E ele não relutou em nenhum momento. Nós começamos a ficar escondido. Só que passado um mês que nós estávamos ficando, eu vi que a minha menstruação atrasou tudo e quando eu fui ver eu estava grávida. Assim, era dele, não tinha como ser de outra pessoa, né? Porque até mesmo meu marido, eu não tava tendo nada com ele, né? Eu perdi totalmente o interesse por ele, então sempre que ele se aproximava eu esquivava. E quando eu contei sobre a gravidez pro irmão dele, nós resolvemos contar juntos, né, pro meu marido. Quando nós fizemos isso assim, ele ficou arrasado. Mas ainda assim eu me separei dele e assumi um relacionamento com o irmão dele. O que gerou assim muita conversa entre todos que nós conhecíamos, entre a família dele, porque eu não tinha parentes próximos e os meus pais já eram falecidos. E quando eu estava ali no meu 4º mês de gestação, inclusive nós dois estávamos morando juntos, né, já na outra cidade, só que nós não havíamos nos casado. A família dele já estava meio que aceitando, né, por conta, acredito até que por conta do bebê também. Eu e o irmão, que era agora o meu atual namorado, sofremos um acidente de carro. E nesse acidente, nada aconteceu com o irmão dele. Só que comigo foi totalmente diferente. Eu perdi o bebê e fiquei com as minhas pernas presas na ferragem. As minhas pernas, elas foram completamente amassadas. Eu fiquei em cima de uma cama de hospital por meses. Como consequência, eu tive que amputar as pernas. E fui parar em uma cadeira de roda. Quando isso aconteceu, não passou nem 2 meses do acidente, o irmão dele simplesmente me abandonou e ainda concluiu dizendo assim que eu só estava pagando pelo que eu fiz, né, com o irmão dele. Como se a única errada da história fosse eu. E hoje, isso faz 6 anos que aconteceu. O meu ex-marido, ele reconstruiu a vida dele, ele se casou novamente, tem um filhinho de 2 anos. Inclusive, ele voltou a conversar com o irmão normalmente. E eu ainda não tive condições de colocar próteses, né? Eu estou tentando pelo governo, mas tá muito difícil. E hoje eu vivo sozinha, né? Os meus parentes não me visitam, eu moro em uma casa simples, eu pago as minhas despesas com o auxílio que eu recebo. Eu não tenho vontade de sair pra lugar nenhum. E sim, eu sei que eu mereço, né, o que eu tô passando. Só que além das pernas que eu não tenho mais, a solidão e a culpa por ter abandonado meu marido me confrontam todos os dias. E é isso. Eu traí o meu marido e eu achava que era tudo muito normal, que não ia existir a lei do retorno. O tempo se passou, gente. Eu escutei tantas pessoas falando assim, olha, existe a lei do retorno para a pessoa que trai. Eu sempre falei, a lei do retorno não existe, por quê? Porque sempre aconteceu comigo e nunca acontecia assim nada. As pessoas me faziam mal e ficava por isso mesmo. Até então, depois de 3 anos, traindo o meu marido. Eu vim até a casa da minha filha, que eu vim ajudar ela. Nisso, gente, do nada eu caí da escada e eu estou com as pernas cheias de ferro. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Estou com as pernas cheias de ferro. E agora eu acredito que quem planta colhe. E eu estou aqui para falar que existe a lei do retorno e temos que ter muito cuidado antes de fazer o erro, porque muitas vezes a gente faz o errado e acha que não há um retorno, mas existe o retorno sim. Se você não acredita na lei do retorno, escuta aqui a minha história. Eu era casada e comecei a trair o meu marido como funcionário da empresa onde eu trabalhava. A gente ficava de vez em quando. Passou-se um tempo, eu mudo de emprego. A partir daí ele começou a me procurar frequentemente. Então a gente já começou a ficar mais vezes. O que acontece? A partir daí eu começo a chegar em casa tarde.
E todos os dias chegando tarde e meu marido questionando. Até que um dia ele resolve perguntar pra mim o que estava acontecendo, por que eu estou chegando tarde em casa. Perguntou também se eu estava traindo ele. Eu respondi a verdade. Gente, naquele momento que eu respondi a verdade, ele pega uma faca, certo? Coloca no meu pescoço. Eu vi a morte na minha frente. Mas graças a Deus, ele não fez nada comigo, certo? Aí então o que acontece? Eu peço separação pra ele. Eu tava cega, gente. Eu tava cega, apaixonada por causa daquela pessoa e eu não queria mais ficar com meu marido. O que acontece, gente? Ele não aguentou viver tudo aquilo. Ele acabou tirando sua própria vida. Eu continuei com a pessoa. Continuei ficando com ele. Gente, começou as brigas. Começou ele me trair. Sem brincadeira. Hoje, gente, eu me arrependo amarguradamente pelo tudo que eu fiz, sem brincadeira nenhuma. Hoje a gente não tá mais junto. Eu sou uma pessoa doente, psicologicamente, emocionalmente doente. Eu sou uma prova viva de que a que se faz, a que se paga. Eu tô pagando caro por isso. Eu perdi um homem de verdade. Eu traí um homem de verdade que me amava, que amava meus filhos, em troca de alguém que infelizmente fez comigo o que eu fez com o amor da minha vida. Olha aqui pra mim, meu amor. Pode ficar tranquilo, porque vai doer em você 2 vezes mais do que doeu em mim. E não é vingança, é a lei do retorno. Até porque quando você machuca a pessoa certa, a errada entra na sua vida para poder te mostrar o quanto dói. Olha aqui pra mim, meu amor. Pode ficar tranquilo, porque vai doer em você 2 vezes mais do que doeu em mim. E não é vingança, é a lei do retorno. Até porque quando você machuca a pessoa certa, a errada entra na sua vida para poder te mostrar o quanto dói. Olha aqui pra mim, meu amor. Pode ficar tranquilo, porque vai doer em você 2 vezes mais do que doeu em mim. E não é vingança, é a lei do retorno. Até porque quando você machuca a pessoa certa, a errada entra na sua vida para poder te mostrar o quanto dói.